né? Nós vamos falar da doutrina dos anjos, que é angelologia. Como sempre, eu gosto de iniciar a aula com um texto bíblico. Uma coisa que eu sempre digo: você tem que ter Bíblia de estudo, e trazer Bíblia. Como que você está indo para estudar Bíblia e não leva a Bíblia? Existe isso? Não tem como. Então tragam Bíblia para o estudo da palavra. Afinal, vocês não devem contentar com o que apenas o seu pastor diz, o seu professor diz. Você tem que examinar por si. Falou, pregou, mas vá conferir. Não contente, eu sempre vou falar para os meus alunos, eu sempre vou dizer, não contente apenas com o que você vai ouvir de mim aqui, ou com o que você vai ouvir do seu pastor. Dedica um tempo para o Senhor na sua casa e verás o quão longe Deus vai te levar por meio de conhecimento. Posso dizer que é um testemunho que eu já passei situação logo no início do meu ministério, que as pessoas até riam de mim quando eu falava, só que isso não foi motivo de desanimar, até porque é início de ministério, eu conseguia ver isso. Eu falei assim, não, estou no início, isso é normal, olha que tranquilidade. Então é isso que nós temos que ter. As pessoas riam de mim, pessoas zombavam de mim, e as mesmas pessoas hoje às vezes me chegam procurando várias informações. E é nessas horas que você vê Deus agindo na sua vida. A palavra de Deus nos relata que quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que a todos dá e não lança em rosto. E não fica aí falando, eu te dei sabedoria. Não, Deus é aquele que dá. E se você fizer bom uso, excelente. Se você não fizer, pior para você. E às vezes você tem que ter a simplicidade de saber que você não sabe de nada. Você tem que ter essa consciência. Eu sempre vou dizer algo, tanto que com base nisso eu criei essa frase, né, que a Bíblia ela nos leva a entender que quanto mais você lê, nos leva a entender que nós somos ignorantes. Quanto mais você se mergulha, mais você aprofunda, você vai ver o quanto que você é ignorante. Então nós temos que dedicar, porque nós somos chamados para representar. Ainda mais que tem uma chamada a mais, né? Nós todos somos chamados, todos que nós estamos aqui, nós temos uma chamada. Mas tem aquele que tem a segunda chamada, ou seja, partiu para a liderança, partiu para o obreiro, né? E então nós temos que buscar. Outra coisa muito importante Deus é o mesmo lá do passado, é o mesmo que operou, o mesmo que agiu com os jovens, com os meninos, ele é o mesmo. O problema não é que hoje Deus já não opera, Deus já não batiza, não, ele não muda, ele é imutável, Deus não muda. Acontece que nós não temos aquela persistência ali de continuar buscando. Às vezes nós somos assim, às vezes nós buscamos algo e nós estamos próximos a conseguir, aí isso não vai dar certo não. Aí o que faz? Abandona. Aí quando você abandona, aí é onde estava um passo para você conseguir. Aí você tem que voltar tudo de novo, tem que buscar tudo de novo para chegar até onde Deus quer. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, nós já falamos sobre isso. Então nós temos que saber esperar. A paciência ela é uma virtude. Paciência é uma virtude. Então quando você pede a Deus paciência, automaticamente você vai ter o quê? Tribulação. É porque a tribulação produz a paciência. E é por aí. Então é por isso que às vezes as pessoas pedem a Deus, Senhor, me dá autocontrole. Aí vai aparecer pessoa para te descontrolar. Senhor, me dá paz. Vai aparecer pessoas para te atribular, para tirar sua paz. Aí ali você vai se tornar uma pessoa paciente. Ou vocês pensaram que, Deus, me dá paciência. A partir de agora, você não tem mais raiva, você não tem mais ira, acabou. Não, você só vai saber se você é paciente quando alguém chegar e apontar o dedo no seu rosto aqui e você fica... Glória a Deus. E não abrir a boca. Aí você vai ver, nossa, realmente. E aí acontece que às vezes por isso que eu falo, Deus, ele é muito perfeito. Às vezes você pede uma coisa aqui, eu vou pedir aqui, mas tem que pedir com fé. Mas às vezes você pediu ali, você nem botou muita fé. Quando você vai ver, você está exercendo o que você pediu.
Eu pedi algo ao Senhor e, rapaz, mas naquela situação eu exerci algo assim. Então é interessante que nós buscamos. E se nós buscar, Ele dá, tá? Se nós buscar, Ele nos dá. Então vamos ler a palavra? Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler aí Gálatas capítulo 1 e o versículo é o 8. A minha versão diz assim, Contudo, ainda que nós, ou menos um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Anátema, né? Que é maldito. Então, vamos lá. Quando Paulo escreve isso, é porque a Bíblia ela é mais atual do que o jornal da semana que vem, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã que você vai ler, quem tem costume de ler jornal. Então, com base nisso, quando Paulo escreve isso aí, quando Paulo escreve que ainda que alguém chegue e pregue um evangelho, que não seja esse que ele estava ali pregando, ele seja considerado maldito. E olha o interessante que está aí, Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus. Estranho isso aqui, né? Um anjo dos céus. Porque nós vamos aprender nessa aula de hoje que os anjos que habitam com Cristo, é impossível eles pecarem. É impossível eles cometer erros. Só que por que ele fala anjos do céu? Porque nós vamos aprender também nessa aula de hoje que as potestades principais se encontram onde? Alguém tem ideia? Nos ares. As potestades malignas, uma parte dos demônios estão nos ares. Então por isso que Paulo vai escrever dessa forma, olha, no espaço, nas alturas. Daí para cima aí é céu. Das nuvens aí em diante é céu, se trata de céu. Então, contudo, ainda que um anjo que mesmo dos céus seja considerado maldito. E quando Paulo escreve, porque ainda que um de nós ou um anjo, a Bíblia também nos adverte sobre que o inimigo ele se transfigura no anjo de luz, né? Ele vem disfarçado de anjo de luz. Eu já falei bastante isso para vocês aqui, que os profetas enviados por Deus, eles sempre anunciaram quem eles eram e em nome de quem eles vêm. Já o inimigo, ele sempre nega ser o diabo. Você já pensou se o diabo aparece aí dizendo que ele é Satanás? O que a pessoa vai fazer logo? A pessoa vai desconjurar ele, né? Que a pessoa não tem conhecimento e vai logo correr. Mas ele vem disfarçado, ele vem dizendo ser alguém que ele não é. Ele vem tentando parecer algo aceitável. Por isso que o pecado, ele é como você tropeçar. Você vê lá no seu quintal uma pedra, e aí aquela pedra você não está nem aí para ela, mas quando você menos espera, você tropeça naquela pedra. Mas ela já estava ali, nunca te incomodou, uma hora você tropeça. Agora, se fosse uma pedra maior que atrapalha ali seu acesso, o que você ia fazer? Rapidinho você ia tirar aquela pedra. Não, essa pedra pode ficar aqui não, essa pedra me atrapalha. Mas como é uma coisa pequena, às vezes você está vindo à noite, a luz está apagada ali, tropeçou. Mas antes você já tinha visto aquela pedra. Porém, entretanto, todavia, você não se interessou. É por isso que eu digo, nunca que você vai ver uma pessoa correndo e dizer, tropecei numa montanha. É doido, né, de falar que tropeçou numa montanha. Vocês vão pensar, essa pessoa é doente. Como tropecei numa montanha? Geralmente a pessoa tropeça em pedra, e assim é o pecado. E assim o diabo trabalha. Ele vai trabalhar, ou é aqui, isso aqui só. Não, depois quando você vai ver, aí a pessoa está doente. E o pecado, ele produz morte. Então Paulo escreveu, ainda que qualquer outra pessoa que apresenta um evangelho que não seja esse que ele estava pregando, esse que nós estamos aplicando aqui para vocês agora, ele seja considerado maldito. E aí a gente vê algumas religiões que são baseadas em quê? Dada por anjos. Por exemplo, se falar aí do Islã, aí segundo o Maomé, ele teve um encontro com Gabriel. O Islã mesmo foi criado na época, logo depois que Jesus morreu.
Então, o surgimento do islamismo aconteceu no começo do século VII, o famoso Maomé, que é considerado o profeta do Islã. Ele teve um encontro com Gabriel, o anjo Gabriel, apareceu para ele e falou sobre ele e apresentou-lhe o famoso livro sagrado deles ali, que é o Alcorão. Então foi um anjo que apareceu para ele. Tem também um outro povo aí que foi apresentado o evangelho para eles, que é os mormons também, né? Que apareceu ali para Joseph Smith, que foi, lembrando que quem apareceu para Maomé foi Gabriel, e para Joseph Smith foi o anjo, tal de um anjo Moroni, que apareceu para ele e falou para ele das placas de ouro. Esse evangelho aí, ele era um evangelho inspirado, ele, segundo Moroni, o anjo que apareceu, era um evangelho inspirado que contava a história dos profetas antigos. O interessante é que nesses profetas antigos eram aqueles profetas mesmo, daqueles modelos que usava Urim, Tumim, as aulas sacerdotal, tudo isso, e ali continha o verdadeiro evangelho. Aí eles utilizam o livro dos mormons, aliado com a Bíblia, ou seja, para eles o livro deles importante mesmo é o livro dos mormons. Então a gente já vê que qualquer coisa que vai competir com a Bíblia, isso é descartável. Então nada se compara com a Bíblia. Nenhum outro escrito pode ser comparado com a Bíblia. Quem escreveu, né, o livro dos mormons foi o Moroni apresentou aonde estava escondido essas placas de ouro. Joseph Smith foi lá, procurou, cavou essas placas de ouro. Estava ali num idioma ali que ele não entendia, mas o Moroni ajudou ele a interpretar e traduzir aí. Aí hoje existe uma igreja gigantesca, que é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Já ouviram falar, né? Então é uma igreja que tem um coral, você precisa de ver o coral daquela igreja, é coisa linda. Só que aí tem essa contradição total aí, né? Porque aí nós temos também algumas outras, não foi dado aí por anjo, haja visto, tem algumas profecias aí que diz que foi por anjo. A famosa Ellen White, quem conhece a Ellen White, ela é a profetisa dos adventistas, que também alguns adventistas consideram os livros dela tão inspirados quanto a Bíblia. Isso é contraditório. Nenhum outro livro é inspirado como a Bíblia. Existem livros inspirados nos dias de hoje? Existe. Assim, o Saulo escreveu um livro inspirado. O Espírito Santo inspirou ele ali e ele escreveu, mas não como o Evangelho. Uma inspiração, um pão diário ali, uma coisa para ajudar. Vamos falar na área sentimental. O Espírito Santo usou ele para escrever algo na área sentimental ali que vai somar, porém não se compara com a Bíblia. Então a nossa regra de fé sempre vai ser a Bíblia, as nossas comparações, o julgamento da profecia sempre vai ser baseado na Bíblia Sagrada. Beleza? Tem alguém aí? Então, pois essa questão de vinda do céu aí é por causa que as potestades estão nos ares. As potestades estão... Nós vamos entender um pouco disso aí mais na frente. A angelologia é o tratado acerca dos anjos, estudo da doutrina sobre os seres angelicais. Muitos fatos sobre eles não podem ser amplamente compreendidos. Na realidade, a doutrina dos anjos é um mistério total. A Bíblia nos dá alguns relatos sobre os anjos, mas se tratando da teologia, a doutrina dos anjos é a mais complexa. É o que menos se sabe. E é o que menos podemos falar também, né? Porque as coisas reveladas é para nós e as coisas não reveladas aí nós temos que contentar com o que nós conseguimos tirar da Bíblia. Lembrando que uma coisa que eu sempre vou falar para vocês, que a Bíblia ela é análoga. A Bíblia explica a própria Bíblia. Eu até usei uma referência aqui no início da aula, que às vezes você lê algo no início, mas a resposta está lá no final. Tem coisas que você não compreende hoje, mas talvez daqui a alguns anos você lendo a Bíblia,
você vai entender. Olha, e aí você volta, automaticamente você consegue voltar àquela situação que você estudou. Então a Bíblia ela se explica. Na Bíblia não existe contradições. Na Bíblia não tem contradições. Ainda que você vê algo parecido com contradições, mas se você estudar, você vai ver. No próximo livro que nós vamos entrar aí, nós vamos ver muito esses assuntos. Umas partes onde as pessoas fazem confusão e se dedicar um pouquinho, fazer ali uma dedicação expositiva ali, você vai ver que ela se explica. Quer ver alguns exemplos que a pessoa acaba achando contradições? Os filhos de Jacó, quando subiu para o Egito, você vai ver parte ali que vai falar 70, vai ter parte ali que vai falar 75, vai ter parte, aí você vai ficar, mas peraí, era 70 ou 75? Tem uma parte também lá em Samuel, que vai falar que Absalão não teve filhos, depois vai contar a história dos filhos de Absalão, e isso, uma coisa está na frente da outra, ou seja, a parte que tem filho está no versículo antes, e no versículo posterior fala que Absalão não teve filho. Então as pessoas pegam essas coisas assim e tentam fazer confusão, mas aí você, com estudo, você acaba chegando aí a uma conclusão e vendo que não tem engano nenhum. Uma coisa muito comum, acredito que tem até nessa lição aqui, quando Davi inventa de fazer ali o censo ali, contar as pessoas, vai ter parte que vai dizer ali que Deus orientou Davi para fazer, depois vai ter parte que vai dizer que o diabo colocou isso no coração lá de Davi para fazer, e aí você, mas espera aí, então a Bíblia ela se explica, se nós dedicar, por que eu estou falando essas coisas complexas aqui para vocês? É porque é essas coisas que as pessoas usam para dizer que a Bíblia é contraditória, mas a Bíblia não tem e não existe contradição nenhuma. Nenhum cientista jamais ganhará um prêmio Nobel devido a pesquisas feitas no âmbito dos anjos. Jamais você vai ver alguém, fulano aqui ganhou o prêmio Nobel porque ele descobriu aqui como é feita em os anjos, como se realmente eles são literalmente invisíveis, ou se tem uma luz ali que na aparição deles. Na arqueologia você vai ver arqueólogos aí renomados, você vai ver aí pessoas que ganham prêmios e diversas outras na história, mas na doutrina dos anjos jamais você vai ver alguém com um prêmio desse daí. Métodos científicos aplica-se às coisas terrenas, mas não às espirituais. Se falando de anjo, você se trata de espiritualidade, então não tem como dedicar o fundo nisso aí. Por isso que eu digo para vocês que o mundo espiritual ele é muito mais real do que esse mundo que você está vivendo aqui, Lucas. Ele é muito mais real do que isso aqui que nós estamos vivendo. Então, se nós conseguíssemos abrir os nossos olhos, tem uma passagem na Bíblia, até já comentei isso com vocês, que o profeta Eliseu vai pedir para os olhos do moço se abram, e quando se abrem ele vai ver exércitos de anjos, de cavalos e cavaleiros que os protegiam. A fonte de informações mais confiáveis sobre isso que nós estamos falando aqui, sobre doutrina de anjos, vai ser sempre a Bíblia. Por isso que eu falo para vocês, não leva para o coração aquela mensagem que você ouviu, sem saber se tem coerência bíblica. Eu vi isso, aconteceu isso. Não é assim que funciona. A sua base de regra e fé sempre será a Bíblia. Falei na aula passada acerca da importância da Bíblia, que tem parte da Igreja Católica que defende que a Igreja é mais importante do que a Bíblia. Não é. Isso é conversa fiada. Com base nisso eles dizem assim, eu comentei isso, mas eu estou comentando novamente, que a Bíblia só existe por causa da Igreja Católica. Não é verdade. Isso não é verdade porque se estiver falando de material, verdade. Papel, verdade. Mas o conteúdo ali, mentira total, heresia do inimigo. A Bíblia não existe por causa da igreja. A igreja existe por causa da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra. E a palavra é quem? A palavra é Jesus. Então, a palavra ela é antes de tudo, né? A palavra é bem antes. Oi?
Tá aí os meninos aí fazendo um teste aí, mas eu acredito que vai... Aí, já pegou um livro já interessante, já para você já sair. Tem que ficar esperto com esse menino aqui, que ele pergunta bastante, ó. É bem esse menino aqui, ó. Eu vou responder, uai, tô aqui para responder. O Billy Graham foi aí que partiu para a eternidade há poucos tempos aí, grande pregoador do Evangelho, que ele escreveu alguns livros, e ele escreveu também um Agente Secreto de Deus. Ele viu que pouco conteúdo tinha, geralmente as pessoas não dedicavam tanto, porque as informações sobre anjos, não, como eu já disse para vocês, é poucas, mas aí as pessoas de 1975 para cá, depois que ele escreveu aí, com base nisso, que ele viu que as informações eram poucas, as pessoas começaram a escrever. O perigo do culto aos anjos. Vocês já repararam que esse é o problema na atualidade, que se você fala assim, ó, Jesus está aqui, não acontece nada. As pessoas não estão nem aí. Mas fala que um anjo está aqui para vocês verem. Fala que um anjo passou. Ó, tem um anjo passando aqui. Aí o pessoal começa a pular, começa não sei o quê. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. A gente tem que cuidar, porque os nossos cultos, eles não podem mudar a direção de forma nenhuma. Um culto jamais pode ser centrado aos anjos e nem antropocêntrico, centrado ao homem. Um culto tem que ser sempre cristocêntrico, ou seja, centrado a Jesus Cristo. Então, os nossos cultos tem que ser sempre voltado a Jesus Cristo. A gente tem que ter cuidado com isso aí. Os livros mais lidos, quando se fala de religião, é os livros que tratam de anjos. Igual, por exemplo, isso aqui, ó. Eu tenho um outro livro lá também de anjos, só que eu não lembro. Ele é um pouco mais pesado que esse daqui, mas é assunto que chama muita atenção, é assunto que as pessoas ficam meio assim cabuladas. Inclusive tem umas coisas aqui que eu acho que, se der tempo, eu até comento com vocês aqui, umas aplicações ali legal. O Kenneth, ele afirmou que quando você usa a palavra de Deus em nome de Jesus, os anjos logo ali estão ali para te atender. Há uma mensagem alerta da palavra de Deus quanto a essa informação. Tem uma informação por aí que diz que realmente uma das funções dos anjos é atender aos pedidos de Deus com respeito a nós. Mas tem pessoas que acham que ele vai falar em nome de Jesus ali e o anjo vai ali e vai realizar o que ele está querendo. Não é assim que funciona. Os anjos não são nossos servos. Tem gente que diz que os anjos são nossos conservos ali. Não, os anjos não são. Eles servem a Deus, ao nosso favor também. Mas não que ao anjo, vai lá anjo, faz isso, não sei o que, toca lá anjo com a espada. Não é bem assim, não é bem por esse caminho. A gente tem que ter também um cuidado com isso. É igual qualquer coisa da parte de Deus espiritual, não é no meu bel prazer, não é quando eu quero, não. É tudo ali com cuidado. Quem são os anjos? Na Mesopotâmia aí é árabe malak, grego ângelos. No grego, malak. A forma arcaica ângel. Angelologia, tratado sobre anjos na linguagem teológica. Ângelos é usado poucas vezes no Novo Testamento para mensageiros humanos. Então, ou seja, se tratando aí da pessoa que levava a mensagem, então seria aí a mesma coisa aí. Ângelos é apregada tanto para anjos nas escrituras como uma ordem de seres sobrenaturais ou celestiais, cujas atividades é agir como mensageiro de Deus aos homens e como agentes que executam a sua vontade. A existência dos anjos. Quem escreve sobre a existência dos anjos é Jó. A primeira referência dos anjos é evidente que eles foram criados aí antes dos seres humanos. A existência dos anjos entre os persas, o prominente que os judeus herdaram desse povo. No entanto, a Bíblia Sagrada nos revela a presença de anjos desde o início. Então, ou seja, essa ideia de anjos já era dos persas, já tinha uma ideia assim,
e há quem diga que os judeus têm herdado deles. Mas a nossa principal fonte sobre o conhecer de anjo aí é na Bíblia Sagrada mesmo. Desde a antiguidade havia aqueles que não acreditavam. Vocês veem isso muito lá no Novo Testamento, né? A questão lá dos saduceus. Eles não criam e nem haver ressurreição, e nem anjo, nem espírito. Atos capítulo 23. Da mesma forma, nos dias de hoje, muitas pessoas que não somente duvidam, mas negam a existência dos anjos. Principalmente o diabo. Você sabia, Marcos, que a coisa que deixa o diabo mais feliz, mais contente, é as pessoas pregar que ele não existe? Se tem uma coisa que deixa ele alegre, feliz da vida, é a pessoa falar: o diabo não existe. E as pessoas que creem nisso, esse é o melhor evangelho do diabo. É pregar que ele não existe. Porque para ele isso é vantajoso demais. As pessoas saber, acreditar que ele não existe. E aí a gente fica olhando que tem gente que acredita que o diabo existe, mas não acredita que Deus existe. É mole isso. Rapaz, e se você for olhar a Bíblia, quem mais falou de diabo, vocês têm ideia de quem foi? Jesus. Jesus foi quem mais falou do diabo. Nós vamos ver isso aqui, para vocês verem. Se Jesus tivesse falado uma vez, era para levar muito a sério. Mas quando ele se trata muitas vezes, então vocês vão ver que a coisa é mais séria do que parece. Os anjos existem para servir a Deus em 5 maneiras: bendizer ao Senhor, em adoração e culto, cumprir suas ordens em relação às atividades na terra, obedecer à voz da palavra de Deus, quanto ela é dita através dos santos da terra, para ministrar em nome de Deus a favor dos santos, e para fazer o que agrada a Deus. Olha, falei aqui agora, para ministrar, obedecer à voz de Deus, o que? Para ministrar. A pergunta que me fizeram essa semana foi, vamos lá conferir, Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Isso aqui fez eu lembrar aqui a referência corretamente. Capítulo, quem achou, lê, Apocalipse 14, 6. Então, olha que interessante, o desejo deles, o desejo dos anjos era fazer o nosso trabalho. Aí, qual é o nosso trabalho? Aquele que nós não estamos fazendo. Ou seja, estou generalizando, mas é o que a gente devia estar fazendo, né? E a gente vai ver também que tem algumas coisas que os anjos não entendem. Nós vamos falar sobre isso aí também, algumas coisas que eles não têm muito entendimento. Só que lembrando que os anjos, eles muito mais avançados na inteligência do que o ser humano. Em Colossenses 1,16, Jesus Cristo é o Criador deles, é óbvio disso, que por Ele, por Jesus Cristo, tudo foi criado, tudo foi feito, tudo através de Jesus. Por que espantou? Jesus que criou tudo, Jesus que fez tudo. Tem que entender de qual é a forma de sua pergunta, porque eles são um, mas não é a mesma coisa. Deus e Jesus não é a mesma coisa, eles são um. Mas não é a mesma coisa. Então, por isso que tem que entender muito qual é o sentido da pergunta, porque senão a gente parte para o lado unicista, né? Porque, ou seja, estou com a máscara agora de Deus, agora tirei a máscara de Deus, vou colocar a máscara agora de Jesus. Eles são um, mas não é a mesma pessoa. Eu sei, fez um nó aí, mas não é a hora disso. Essa matéria a gente até já passou e depois nós vamos estudar ela. Vocês ainda vão estudar ela. Então, quem criou tudo foi Jesus Cristo. No princípio era o verbo era, e o verbo estava com Deus, e por meio do verbo tudo foi feito, né? Ou seja, haja, aquele som que saía da boca de Deus era Cristo, era Jesus. A palavra anjo aparece 292 vezes em 35 livros da Bíblia. O termo comum usado para designar qualquer mensageiro somente na leitura
do seu contexto, para saber se trata de um anjo ou de um ser humano. Sabe-se, somente na leitura do contexto, isso. Para definir, você vai ter que ver contexto, assim como qualquer parte da Bíblia, você precisa ler os contextos. Vocês não podem a pessoa mandar um versículo isolado para você e falar, o que eu vi aqui na Bíblia? Aí você tem que falar, mas tem que ver aí o contexto do que se trata. Além disso, outros termos, querubins, serafins, espíritos ministradores, sentinelas, filhos de Deus, carros de Deus, santos, estrela da alva, tronos e potestades, dominações, autoridades, corpos celestes e milagres. Esses filhos de Deus aqui, vocês já viram muito naquela tecla lá do Gênesis capítulo 6, onde o pessoal diz ali que, inclusive, por isso que eu falo para vocês, tem que ter um pouco de entendimento para ler esses livros que aparecem para nós ler, eles são bacanas, só que esse livro aqui, ele vai dizer, ele vai afirmar que aquele capítulo 6, ele é literal, ele realmente seria anjos. Isso é conversa fiada, esse negócio aí de anjos ter relação, isso aqui não é possível. Os anjos, eles são assexuados, eles não têm sexo. Então, lembra da resposta de Jesus? Quando as pessoas estavam falando, de quem vai ser a esposa, de que morreu do céu, serão como os anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Não vai ter reprodução, não vai ter os anjinhos. Não existe anjinhos no céu. Não existe. Tem pessoas que ficam aí questionando, nossa, fulano morreu o bebê, vai estar um anjinho lá no céu. Não existe bebê anjo. Nossa, isso aqui é novo, né? Não existe bebê anjo. Aquela bebezinha que não chegou nem a viver aqui, já foi morto, não vai ter. Tá correndo um bebezinho anjo ali. Não tem. Isso é forte, né? Pode, deve. Mas espera aí, fala, Deus, você quer falar? Fala, jovem. A gente morre, vai para o céu virar anjo. Não, você não vai virar anjo, não. Como nós seremos como os anjos, tem pessoas que pensam que vai ter anjo menininho, anjo adolescente. Não tem. É padrão. Aí chega lá anjo já formado já. A Bíblia nos orienta a inocência aqui na terra. No céu você não precisa. É impossível entrar um coração mau no pecado. Tem como entrar. Aí você tinha que falar para ela, eu não cheguei nessa matéria aí. Eu não cheguei. Luciana, você já reparou que as pessoas olham para vocês e te fazem cada pergunta complexa? Sim. Só que até nesse tempo aí havia a possibilidade de pecar quando isso aconteceu. Foi mais ou menos assim. Eu já vi na Bíblia que só a gente tem o livre-arbítrio, os anjos não têm. Então, só nesse tempo aí, eu acho que tem um assunto sobre isso aqui, nós vamos falar. Até esse tempo aí, Deus deixou por conta deles. Quem quer ir, vá. Aí os que não foram, pronto. Esses aqui foram os selados. Nós vamos fazer uma questão sobre isso aí. Esses aí foram, não quiseram pecar. Então, não peca mais. Esse problema já não tem mais. Mas são perguntas que você não sabe de onde a pessoa tira, consegue buscar. Porque nem a pessoa, às vezes, que está estudando, consegue fazer umas perguntas. Na verdade, são perguntas capciosas. Especulatórias também. Coisas que Deus não vai revelar para a gente aqui na terra. Então, e aí,
É por isso que a gente tem que buscar bastante, porque uma coisa é certa, Deus não nos deixa confundido, Deus não deixa a pessoa, e também, só que também você não pode também responder uma coisa que não é, que aí você vai acaba fazendo uma bola de neve e você nem ganha a pessoa. Mas naquele momento, nós vamos ver aqui que os anjos têm vontades, eles exercem algumas vontades, só que a possibilidade de pecar ela é zero. Querubins, falei alguns nomes de anjos aí. Então, pessoal, com base nessas coisas que já ouvimos aqui, aonde, isso aqui é muito claro, onde foi o primeiro pecado? Você buscou, né? Você quase sabe. Então, o primeiro pecado aconteceu no céu. Mas foi exatamente um único, e aí Deus já cuidou disso também, para que, por isso que nosso pastor até usa a questão aí de, você pensa que você fica aí com essa maldade, você pensa que você vai entrar no céu, Deus não quer problema mais não, já teve problema uma vez, ele não vai levar mais problema para lá não. Nosso pastor até fala, ele fala que, olha, para de dar dor de cabeça, que Deus já teve uma vez lá e não quer mais, então já não tem mais problema lá. Foi uma única vez. Então o primeiro pecado aconteceu nas alturas. Então ele é o... Então e a pergunta que não cala, a pergunta que nós já até comentamos aqui. Quem criou Satanás? Falei, né, Marquinhos, sobre isso, pessoal. Eu te respondi isso, né, Marquinhos? Eu comentei isso aqui na semana passada. Deus não criou Satanás não, gente. Deus não criou Satanás não. Deus criou vou falar a classe dele, ungido, coisa boa, alta potência aí. Deus criou. É uma classificação, né? Uma classificação bem elevada. Eles são divididos em parte de hierarquias. Natureza dos anjos. São criaturas. Os anjos não constituem meramente forças físicas ou morais. Morais aqui você já entende que um pouco aí já entra a parte de decisão, né? Mas são seres espirituais distintos, isto é, seres imateriais, incorpóreos, criados por Deus. Imateriais porque eles estão aqui e você não consegue ver, a menos que olhe com olhos espirituais. Existe anjo da guarda? Não existe isso. Anjo da guarda, isso é conversa fiada. Nós temos anjos que acampam ao redor dos que o temem e o guardam. Irmãos, eu sou muito cuidadoso com o que eu ouço. Eu ouço uma música, é do filme Deus Não Está Morto. O Fernandinho regravou ela. Deus não está morto, vivo está. Só que tem uma parte nessa música que vai dizer assim, meu Deus não está morto, vivo está. Ele está aqui vivo, ruge como um leão. Eu acho isso muito perigoso. Você sabe por quê? Tá vendo como que a gente não se atenta às coisas? Quem é que ruge como um leão? O nosso Deus, ele não ruge como um leão, ele é o leão. E quem é que ruge como leão? Gente, quem ruge como leão é o diabo. Tem coisas que a gente cava e fica... Deus é associado ao leão? Porque o leão é o poderosão da selva, é a majestade. É questão, é isso aí. A sua pergunta é interessante. É porque se trata de majestade, de poder, de dominador. Então, por isso que ele é tratado no leão. Mas entende que às vezes você tem que associar o Nébito lá, que é bom no inglês lá, vai ver lá que aí ele vai falar: Deus não está morto, vivo está, e vive dentro de mim, ruge como um leão. Então essa parte aí que essa parte aí que deixa meio estranho. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque quem ruge como um leão é o inimigo. Então porque falei para vocês aqui já, ninguém tropeça em montanhas. É sempre nas mínimas coisas. Quando você vai ver,
Você já está dominado totalmente por aquilo que você achou que não ia dar problema. Quem começa a usar droga, irmãos, não já vai logo para overdose. A pessoa começa um pouquinho, aí aquele pouquinho já não faz mais efeito. E aí vai continuando. E quando você vai ver, já literalmente... É igual quando eu comecei minha caminhada no Evangelho. Eu não me contentei só com um pouquinho, eu tentei buscar algo mais. Daqui. Crescimento. Aí tá aí o pastor do Ferreira aí, né? Mas a gente brinca, mas é realidade, irmão. Só que é Deus que faz essas coisas. E nós não temos condições de reunir o povo. Não. É Deus que traz o povo para ouvir. Esse é o no sentido de não ter anjo da guarda, é no sentido que as pessoas falam que cada pessoa tem o seu anjinho ali. Isso é Mas nós temos os anjos do Senhor que se acamam É. ao nosso redor. É porque essa expressão. Que é só nosso. Não tem específico não. Os anjos ali é vários que estão ali. Não, só não pode falar anjo da guarda. Esse negócio de anjo da guarda, isso é coisa católica, isso é coisa. É que você tem seu anjinho, né? Seu anjo da guarda tá fraco. Não é assim? O anjo da guarda dele tá. Nosso anjo da guarda não perde força, não, filho. É por causa dessas coisas que nós não temos anjo da guarda. Nós temos os guardiões do Senhor que já acampam ao redor de nós. E depois dos anjos, quem tá? Lógico. É uma cerca de luzeiro que nós temos assim, ó. Os anjos aqui, depois só trevas. Então o que clareia nós aqui são esses seres celestes aqui que enviaram por Deus para acampar. E acampar, irmão, é fazer morada. Se a gente tiver errado, eles levantam acampamento, né, filho? Tem que ficar esperto com isso aí. Aquele negócio de olhar para os olhos Espirituais. As pessoas conseguem ver os anjos. Consegue ver. Se você. Não, você consegue ver o mundo espiritual. Se a pessoa abrir os olhos espirituais, você vai ver batalha espiritual mesmo. Não, mas essa curiosidade ela é boa, porque faz a pessoa buscar. Olha lá, ó. E nós vamos descobrir o porquê disso aqui. Porque ele vai. Porque tem aí a teofania também. Um desses anjos aí, algumas vezes era. Algum desses anjos aí era Cristo. O que acontece? O conhecimento, é por isso que vai dizer, que Paulo vai dizer que a letra mata, porque a pessoa, a soberba vai levando a pessoa por caminhos que ela não consegue ouvir ninguém. Não estou dizendo que é o caso. Mas chega um momento. A pessoa só tem raiz quando ela cresce para baixo. Né? As raízes ela crescem para baixo. Então você tem firmeza. Quanto mais raiz você tem, mais firmeza você tem. Então, quanto mais você estudar, mais degrau você tem que descer. Porque no alto é mais fácil do diabo derrubar. Quanto mais alto a queda é maior. Então, se a gente não tiver esse cuidado, aí a pessoa vai por caminhos a ponto de ninguém que ele pode ter condição de ouvir. Não. Você tem formação? Não. Então você não fala comigo. É assim, irmão, o que acontece. Então se a gente não tiver cuidado. Igual ontem eu vi uma coisa ali, meu Deus do céu, na frente da igreja ali. Já comecei a ter que contar agora. Que aí a pessoa comentou assim, não, porque esse negócio de teologia, a pessoa tem que ficar esperto, porque se não for preparado para isso, a pessoa atribula. Aí você sabe, quando você ouve uma coisa dessa, a única coisa que você faz. Não, atribula se for uma teologia em faculdades corriqueiras. Não, na verdade. Mas uma teologia vindo de uma igreja Não, o que acontece? Eu não vou nem focar nisso. Eu só vou focar na questão de falar que a tribula deixa a pessoa. Não, que a teologia deixa a pessoa doida, vamos lá. Eu só vou focar na palavra teologia, que a pessoa usou ali, na minha frente ali. A pessoa falou isso,
Eu tentei sair de fininha, aí saí. Você sabe por quê? Porque se uma pessoa um pouquinho de entendimento, você dava vontade de você falar, era final de culto. O que você estava fazendo aqui agora? Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Isso é o quê, irmãos? Jesus é quem morreu por mim. Isso é o quê? Teologia. Então, aí eu fico olhando assim, aí o Senhor, meu Deus, e eu agradeço ao meu Pai eterno por isso, que ele me dá força para não rebater essas coisas. Então é perigoso. Mas teologia o culto. Você está ali, você está conhecendo de Deus, literalmente. Continuando, os anjos foram criados numa única vez, simultaneamente, ou seja, Colossenses 1,16. Por essa razão são imutáveis, não podendo aumentar nem diminuir o seu número. Então os anjos não existem, por isso que eu falei, não existe anjinho por causa disso aí, essas questões não aumenta. A questão dos salvos, quando eu estava falando para vocês lá, uma vez eu vi um pessoal em discussão sobre isso, mas os salvos não tem lá, aquela pessoa, aquele bebezinho que morreu, lá ele não vai ser um anjo. Irmão, isso aqui é colocação minha, aplicação minha, tá? Eu não acredito nisso. Vai ter lá, que foi o filho do irmão fulano lá, que quando criança morreu. Não, é um padrão. No céu é uma coisa nivelada ali. Para não... Teve pregações que o pastor falou que nós vamos nos reconhecer. Eu tenho um vídeo sobre isso. A gente vai? Com certeza. Nós vamos saber quem. Uma coisa óbvia disso aí, que eu acho que tem aqui no livro, acredito, a transfiguração. Pedro não era contemporâneo nem de Moisés e nem de Elias. E foi quem que falou, já quis fazer, como é que fala, já criar uma heresia ali na hora ali. Vamos criar aqui 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. Aí na hora Jesus falou, some aí todo mundo, desaparece aí, porque Pedro já está querendo desviar ali. Pedro não era contemporâneo, Pedro reconheceu. E tem diversos outros assuntos assim também que levam-nos a entender isso aí. Voltando, então não aumenta nem diminui, nem se casa, nem dão em casamento, né? Mas serão como os anjos, lá em Mateus 22 relata isso aí, em Lucas 20, 36, Jesus ensinou que uma vez criados, os seres celestiais jamais morrem. Eles são grandes. São maiores que nós. Aí a Bíblia relata que eles são pouca coisa maiores que nós. A média, por exemplo, a estatura normal de um homem é o quê? 1,70, uma média. Então os anjos é 2 metros. Imagina isso aí, uns 2 metros. Mas eu sabia que ia ter isso, mas eles são maiores. Os anjos foram criados maiores que nós. Só que aí já é normal, anormal também, né? Assim como existe o anão, que também não é já... Se ela morrer for pro céu, vai ficar grande. Aí a ideia Olha o irmão que querem consolar os baixinhos aqui, ó. Quando for pro céu, vai ficar todo mundo nesse tamanho. Aí, ó, uma benção. Aí, ó. Aí, ó, os anãozinhos vai ser tudo. Então, continuando. Então, jamais morre. Assim como o ser humano também, né? Uma vez que nasce, eu sempre digo, ou é vida eterna ou é morte eterna. Mas a morte eterna acaba não morrendo, né? Acaba ficando ali para o resto da eternidade. Minha mãe, quando ela estava lá no hospital, entre a vida e a morte, ela alegava que ela via crianças vestidas de branco. Minha mãe era cristã, orava muito, Sim. intercessora, né? E ela via isso. Não tem erro. Porque, tipo assim, ó, vou fazer uma aplicação aqui, ó. É por isso que eu até coloquei que é uma colocação minha, no entanto, mas eu vou dizer o porquê. Criança fala de pureza. Então, se trata de pureza, lembrando que o diabo também aparece como criança. Não é o caso, mas estou falando que não é porque é pureza que não aparece. Mas eu já vi pessoas contar testemunho que vê criança aparecendo ali.
Que aparece. Mas aí, irmã, isso não faz conter. Eu tô fazendo uma aplicação assim. E nós chegar, nós só temos conversa sobre isso. É uma colocação minha que nós não vamos ver, mas eu não descarto a possibilidade de ter. Mas eu chegar lá, senhora irmã Regina, eu falei para a senhora aqui, ó, todo o meu tamanho aqui, assim. Aí essa questão aí, ó. Aí, ó, irmã. É o bom aqui que todo mundo aqui acaba ajudando todo mundo. Essas crianças aí que você possa ver aí, como eu já. Então, isso aí. Então, com base nessas coisas, assim, entende? Assim, ali fala de tranquilidade, assim, ó, fique em paz. Porque criança, nossa, criança é bênção, é pureza. Quando você vê criança ali, e se você viu ali aquelas crianças ali, você vai ver que você quer abraçar, quer estar junto com aquelas crianças. Mas, assim, é só nível de apresentação aqui, ó. Vou apresentar aqui para você aqui, isso aqui, mas aqui, por exemplo, Então, de paz. Literalmente, isso trata de paz com Deus. Por isso que eu falei de pureza. Ali você está convicto. Você vê aquilo ali, irmãos, a pessoa, você está ali, viu aquelas criancinhas ali, você deseja a morte logo na hora, assim, Senhor, eu quero ir logo. Aí, fala de paz. Aí, né, já apareceu um guerreiro lá. E detalhe, irmã, e detalhe que ela estava na hora, ela estava partindo. E você sabe qual é a função? Você sabe qual é uma das funções dos anjos? Conduzir. Só que aí mandou as criancinhas para buscar. Então, o trabalho dos anjos é esse, é conduzir. Você lembra lá do rico e Lázaro? Que o morto foi sepultado, o rico foi sepultado e o Lázaro foi levado pelos anjos. Então, aquelas criancinhas vieram buscar ela. Então, é questão de paz, tá? Mas você pode chegar lá e você me pergunta, você não falou lá comigo? Eu falei, aí que você vê, nós só vamos ver. Não, mas se fosse possível, né? Por isso que eu falo, se a gente tivesse a mente terrena assim, na questão espiritual, para fazer nós enchemos as paciências de Deus lá perguntando, ó Deus, e aquela vez que eu estava lá, não sei aonde lá, o senhor estava me vendo, o senhor me viu aquele dia lá? O senhor demorou a me responder. Aí ele disse, meu filho, eu estava te vendo, mas eu precisava ser. Ia ser muita injeção de paciência, gente. E todo mundo, né? Tem que ser um Deus mesmo para ouvir todo mundo e atender todo mundo, né? Tem aquele, por exemplo, pode até parecer profano, mas é uma coisa interessante, aquele filme lá que o Jim Carrey lá, ele fica no lugar de Deus lá, já viu? Já assistiu esse filme? É muito interessante aquilo lá, porque é lógico que ele tem uns gracejos lá que não cabem, mas se você for ver assim, se você fosse colocar no lugar de Deus, você vai ver ali, nossa, quanto que nós enchemos as paciências de Deus. Então é coisa que, se você for ver, é bom para refletir. São incorpóreos, né? O que é incorpóreos? Não tem um corpo físico. Hebreus 14 relata, né? A favor, espíritos ministradores, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E aparece e desaparece, movimento de forma muito rápida. Aparece aqui,
aparece lá, movimenta muito rápido. Então esse é os anjos assim. Lembrando que eles não são onipresentes, oniscientes, onipotentes. Eles teletransportam, sai daqui, aparece lá. E aí, vamos continuar. Efésios capítulo 6, 12. Nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra os principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por não possuir o corpo, os anjos não têm alma. Anjos não têm alma, precisamente porque os anjos não são alma, mas apenas espírito. É que eles não podem possuir a mesma essência rica que o homem, cuja alma é o ponto da união em que se encontra o espírito e a natureza. Ou seja, o meu contato aqui com a terra, aqui, a minha convivência, eu senti as coisas aqui, o que faz isso é a alma, né? A alma que é a sede das emoções. No Velho Testamento, sempre que os anjos apareciam, eles assumiam uma forma humana. Não é que eles entravam em alguém, encarnavam em alguém, não. Eles assumiam uma forma humana inédita. Assim como um ser humano aí que surge, eles apareciam. Moisés, no Monte da Transfiguração, também Elias foi reconhecido como homem. Enoque e Elias foram levados ao céu em corpo, alma pela transladação. Então, quando fala de Elias e Enoque, então fica claro aí que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então não é simples assim, como as pessoas dizem, que a terra voltou para a terra ali. Se você for arrebatado, seu corpo vai ser transformado. Se o arrebatamento acontecer agora, seu corpo não voltou para a terra. Ele foi transformado. Essa questão de volta à terra, ela é temporária. Porque isso vai ser ressuscitado. E os que não é ressuscitado são transformados. Aí é. Sei. Sim, é porque só aí você já separou as coisas. Você está me dizendo que o físico é uma coisa e o estado emocional é outra coisa. Entendeu? Então, só aí você mesmo já disse que a alma está presa a um corpo que pode sofrer. Então, o corpo é a alma, onde a alma está. A alma está guardada em Deus, ela está linda, ela está distante. O Apocalipse fala sobre a alma daqueles que estão debaixo do altar. Então, assim, de todos aqueles que sofreram pelo Evangelho e morreram pela testemunha da palavra. Nós morremos hoje. Nós não estamos morrendo pelo testemunho da palavra. Porque nós estamos pregando essa verdade e estamos debaixo da palavra. Então, as almas estão guardadas debaixo do altar de Cristo, está guardando, né, o dia do Senhor. A Bíblia fala para não temer quem mata o corpo, mas sim aquele que pode matar a alma e lançar no inferno. Ou seja, isso é questão de interpretação, isso é muito simples. Porque se a alma está morta, para que vai lançar no inferno? A alma morreu, para que vai lançar no inferno? Não vai acontecer nada. Se vai lançar no inferno, gente, tem coisas muito simples que as pessoas fazem uma tempestade. Me fala, irmã Regina, qual é a utilidade de matar uma alma e lançar ela no inferno? A alma morreu. Vai acontecer o que lá? Não vai acontecer nada, gente. Gente, a questão de
é muito claro, tem coisa assim que... Aí você vai parar assim, igual você fala, em nome da nossa amizade não vou falar nada. Aí a pessoa pensa até que você não tem argumento, mas são coisas óbvias. Ele me fez orar a oração do Pai Nosso. O céu é onde? Vamos lá. Mateus 6. 12, 13. 6, 12. Ele me está entre nós e tal, lá. O céu é. Aí passou 5 minutos. O inferno está onde? O inferno está aqui, olha agora pelas coisas. Misturou. O céu e o inferno estão juntos. Aí ele viu que ele chegou no ponto que eu peguei pela palavra. Eu falei, aonde que a Bíblia está dizendo aqui, rapaz, que o céu e o inferno estão tudo junto? Agora você vai me explicar, para ele rir. Olha, mas é uma coisa que ele vai chegar em casa e vai começar a refletir, assim, ó. Eu perguntei, o céu está onde? Ele me fez ver Mateus 6. Rapaz, é bom. 5 minutos depois eu perguntei, o inferno está onde? Então, essas coisas aí, que a pessoa vai remoer, querendo ou não, você já evangelizou ele. É coisa que ele vai chegar em casa e vai refletir, vai pensar, né? Então, por isso que é bom a gente ter uma noção pra gente ganhar. Porque eu falo sempre pros meninos aqui, você estuda aqui não é para debater, mas sim para trazer clareza para quem está cego, né? São imortais, né, com espíritos puros, materiais, incorpóreos, os anjos. Não são sujeitos à morte. Anjos não morrem. Já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos. Aqui falando de nós, né, quando nós estiver na eternidade. Foi aquela parte lá que a gente questionou de quem? Lucas capítulo 20, 35. Os filhos da ressurreição. São numerosos. Não é possível determinar quantos anjos foram criados. Somente sabe aquele cujo nome é Jeová, Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Só quem sabe a quantidade de anjos é o nosso eterno, é o Deus Criador. Passemos só o testemunho bíblico acerca de números de anjos. Aí tem um bocado de referência em Deuteronômio 33, 1 de Reis 22, 19, Jó 25, 3, etc. São seres dotados de personalidade e inteligência. Os anjos são seres pessoais. Lucas capítulo 19 diz: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. É porque eu estou olha na sua página 32 aí. Seres dotados de personalidades inteligentes. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Anjo tinha plena consciência. O anjo sabia qual era a sua colocação e o que ele fazia, a existência de sua personalidade. Os anjos são também seres emotivos. O que faz sentir emoção? Não, mas o anjo não tem alma. O que faz a pessoa sentir emoção é a alma. Só que eles têm a emoção deles, mas não tratando, porque, como eu já falei antes, a alma, como a explicação que o Neves atendeu aí, a alma que faz nós ter contato com a natureza, com os seres materiais, é a alma que faz aqui eu sentir, eu perceber as coisas, ter contato com o material. Aí você fala, é o corpo, mas como você estava explicando, tenta separar aí, a sede das emoções é a alma, mas meu corpo aqui, humano aqui, não vai sentir, não vai ficar deficiente se sofrer, então é mais ou menos por aí. Apesar de seres espírito, são racionais, prestam adoração inteligente. Salmo 148. São conscientes de suas limitações. Sentem alegria quando um pecador se arrepende de seus pecados. Lucas capítulo 15, 10. Tem ciência de sua inferioridade em relação a Cristo, o Filho de Deus. Anelam e prescrutam as coisas do reino de Cristo. 1 de Pedro 1, 12. São mansos, não retêm ressentimentos pessoais. Que faz isso aí também é a alma. 2 de Pedro 2, 11. São reverentes, são santos, leais e etc. Além da sabedoria e inteligência,
Os anjos têm vontade própria e poder de decisão. Isaías 14, 12. E Judas, versículo 6. Abre aí, Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Aí tem Judas, versículo 6, diz assim: e quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento no grande dia. Judas, versículo 6. O que está escrito em Isaías capítulo 14, 12? Uma das principais referências aí ao anjo caído, né? Ele decidiu rebelar contra Deus. Há também algumas coisas que eles não compreendem plenamente. Por exemplo, o sofrimento de Cristo e a nossa salvação. 1 de Pedro 1 e 12. Então tem coisas que eles tentam entender. Vou ver Pedro aqui. 1 de Pedro 1, 12. Diz assim: a eles foi predito que estava ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quanto profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo, enviado dos céus, a assuntos a esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente, ou seja, detalhadamente. Os anjos têm desejo de compreender essa questão do Evangelho aí, e a nós aí, de pregar o Evangelho. Então tem coisas aí que eles não compreendem muito bem. Não possui atributos exclusivos de Deus, né? Que eu falei para vocês: onipotência, onisciência, onipresença. Eles não são. Porque se eles fossem, isso daria ao anjo caído a possibilidade de ser isso aí também. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhece? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Jeremias 17, 9. Categorias de anjos. Isso aqui é uma parte legal. Ideias controversas com relação à divisão hierárquica dos anjos, resultantes da soma de 5 classes citadas pelo apóstolo Paulo: principado, poder, potestade, domínio e tronos, arcanjos, querubins e serafins. Não vou focar nisso aqui, a categoria dos anjos, vou focar mais depois na classe aqui. Quando a Bíblia Sagrada se refere a principados, Efésios 3,10, potestades, tronos, domínios, não alude espécies de anjos, assim, propriamente dito ali, uma espécie única, mas simplesmente diversificação dos níveis. Não são raças, mas sim uma companhia. Os anjos são seres espirituais criados, dotados de juízo moral e alta inteligência, porém desprovidos de corpos físicos. A Bíblia Sagrada somente menciona especificamente o nome de 3 anjos. Qual é eles? Miguel, Gabriel e o querubim caído, né? Que aí ele já utiliza logo o nome Lúcifer, que por sinal o significado é muito bom, é muito interessante, é muito bonito, mas ninguém tem coragem. Ninguém botou o nome de filho de Lúcifer. Agora tem pessoas também que acham que anjos é filho. Anjo é criatura. Criatura. Mas aí a senhora, com um pouquinho que a senhora lê sua Bíblia, a senhora entende sua Bíblia, a senhora já sabe o que significa isso, né? Isso aí é conversa fiada. O bom de você ler a Bíblia é que não precisa você ficar perdendo a paz com essas coisas. Você já chega a uma conclusão assim, beleza. Porque, irmã, tem uma fase na nossa vida que a gente quer provar as coisas. Mas chega uma fase da sua vida e você fala, tá bom.
É. E é isso aí, é onde se aplica esse versículo. Então, é onde você aplica esse versículo, você guia a paz com tudo e a santificação. Eu vou perder a paz com o rapaz só porque a ideia de quando é uma pessoa que fala por ignorância, aí é seu dever ensinar. Mas quando a pessoa está convicta, você vê que a pessoa é nível alto e vai chegar para você ali, ele já está doido para brigar, para debater com você. E aí ele está só criando uma brecha ali, aí você vai, aí você vê a armadilha do inimigo. Aí você repreende. Então, esse Miguel, Gabriel e Lúcifer, né? Esse último com ressalva, que por causa do seu pecado tornou Satanás. Sobre ele abordaremos quando tratarmos de demonologia. Gabriel, cujo tem a origem aí, herói, né? Quer dizer, o significado é homem de Deus ou herói de Deus. Ele aparece nas Sagradas Escrituras 4 vezes, de porta-voz de Deus. A primeira, lá em Daniel, a segunda a respeito a mais incomparável revelação escatológica das 70 semanas. A terceira refere-se ao aparecimento a Zacarias. E a quarta, que vocês sabem muito bem, quando apareceu para anunciando aí do prometido Jesus Cristo. Então, é a aparição de Gabriel. Aí o arcanjo. A palavra arcanjo aí literalmente é anjo-chefe, é o anjo principal. Né? Tem 1 Tessalonicenses 4,16, apenas um arcanjo, Miguel. Seu nome em hebraico significa quem é como Deus. Olha que interessante isso, quem é como Deus. Porque o que Lúcifer quis ser? Então não é muito forte, e ele não é o anjo mais bam mesmo, o arcanjo. Então dá a entender assim, você aqui é para mostrar que ninguém é como eu, tá? Tá, Miguel? Tipo assim, é um tapa na cara do diabo mesmo, assim, ninguém é como Deus. Então dá a entender que esse aí só foi levantado, gente, lembrando que ele foi criado junto com os outros, tá? Mas como Deus, ele é o Deus onisciente, o Deus de lá da frente já, ele já colocou Miguel aqui, fica claro aqui, viu? Ninguém é como eu. Levar ele na conversa. Então ele já era uma mensagem pregada, né? Então, ou seja, se tinha um anjo ali que não poderia ser levado na conversa, era ele, porque o nome dele já é quem é como Deus. E o que ele diz? E subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Aí vem Miguel, o único ser que é mencionado como arcanjo, embora outros aí dizem que tem 7 ou mais. Então, mas ninguém é como Deus. Quem é como Deus? Talvez para apresentar uma resposta ao diabo mesmo isso aí. Quem é como o Altíssimo? Isaías 14:14. Assim Miguel acrescenta o vocábulo do arcanjo, denota que nenhum ser criado pode ser semelhante a Deus. Nenhum ser criado pode ser semelhante a Deus. Isso deixa claro que Jesus Cristo não é nenhum ser criado. Jesus Cristo é o próprio eterno. Com a angelologia babilônica, os persas afirmam que 7 arcanjos em vez de 1. No livro do Apócrifo de Enoque menciona o nome de 7 arcanjos: Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, Miguel, Gabriel e Remiel. Tudo El. Você sabe por que do El, né? El Shaddai. Tudo tem a ver com Deus. Tudo é o nome de Deus no final. Rafael. Foi? Raquel aqui, mas isso aqui é no livro apócrifo. Então, tudo, esse El aqui, tudo é referente a Deus. Tudo é nome de Deus. Oi? Livros que... Aí eu ia falar canonizado, ia dar na mesma.
livros falsos, assim, livros assim que não foram inspirados pelo Espírito Santo. São livros que existem, mas você utiliza a nível de estudo, mas não serve para você evangelizar ninguém. Você pode usar ele. Pode, se você quiser estudar, você pode, mas você não pode pregar. Ó, que eu li lá no livro apócrifo de Enoque, no Evangelho de Pedro, que não sei o que, não pode. Hã? Não, porque está dizendo aqui que a Bíblia relata de um, pronto, fechou. Mas existe livros apócrifos que vai relatar, beleza? Que no meio desses 7 arcânticos, dos apócrifos, então Miguel era o maiorzão aí, entendeu? Era o que ainda dava para ser chefe desses outros arcanjos, mas a Bíblia só relata um. É por isso que os TJ e os adventistas até utilizam aí, refere esse arcanjo como Cristo, mas assim, a gente não crê nisso, que ninguém é como Deus. Então, ou seja, ele literalmente foi criado para mostrar que ninguém é como Deus. Os TJ defendem que ele é Jesus. Continuando, os querubins. Querubins significa guardar, cobrir. No hebraico, querubim é um vocábulo correlato com o verbo acadiano que significa bendizer, louvar, adorar. Então, querubim se trata aí de adoração. E estão ligados à adoração. Êxodo 25 e diversas outras referências aí. Os querubins são descritos tendo rosto de leão, homem, boi e águia. Então eles é feio. Se aparecer com uma pessoa, a pessoa vai se assustar. Então é melhor aparecer em forma de criança. Tá bom. Essas coisas é muita informação para uma mente que está iniciando, está muito vaga, assim, está pronto para absorver muita coisa. Aí tem que. É que nem você estudar a Bíblia, aí você manda a pessoa estudar, ler. A primeira vez vai ler lá em Apocalipse. Aí a pessoa vai olhar lá, a antiga serpente, o dragão, o diabo. Você pensa, quem é essa serpente aqui? Aí ele tem que voltar lá em Gênesis para entender que a antiga serpente que enganou. Então não consegue entender. Então, por isso que você. Por isso que o conselho, para quem nunca leu a Bíblia, é ler os evangelhos. Não é ir direto para um Apocalipse, não é ir direto para um Daniel, né, para não ficar perdido. Mas nós vamos esclarecer isso tudo, mas você vai rir, você vai ficar bom nesse negócio aí. Aí nós falamos aí dos querubins, né? Alguns rostos aí que o menino aí se assustou. Aí leão fala aí de força, inteligência do homem, o homem fala, a águia fala de rapidez e o boi não são idênticos aos serafins. Vamos falar dos serafins. Não, os querubins receberam a missão de guardar a entrada do jardim do Éden como guardião. Deus está entronizado acima dos querubins. Os serafins, serafim aí eu quero dizer consumir como fogo. Os serafins são mencionados somente em Isaías 6, 2 e 7. E distingue um ardente amor a Deus. Seres viventes, esses anjos os que foi tratado em Ezequiel, né? E são identificados como querubins. Como se eu respondesse de leão, esse aqui o ser vivente é os tratados de Ezequiel. Anjos das nações, baseado em Daniel 10. Você sabia, irmãos, que segundo esse relato de Daniel aqui, as nações têm um anjo protetor? Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso? E evidentemente, quem seria o protetor de Israel? Miguel, gente. Miguel, o arcanjo é o protetor de Israel. E a gente vê aí, baseado em cada nação aí com seu protetor. E os judeus, quando estava regressando lá do cativeiro, e Daniel começou a orar e jejuar, e depois de 3 semanas, aí o príncipe da Pérsia, o defensor da Pérsia, não quis deixar ele sair, não quis deixar o anjo chegar até Daniel.
não deseja perder, porque talvez ali ele não queria perder a influência dos judeus ali. Aí foi necessário convocar Miguel, o príncipe da nação hebraica, Daniel 10:21. Potestade pode ser utilizado ambas as partes. Anjos eleitos, então é um tipo de anjo também. No princípio, todos os anjos estavam em estado de aprovação, ou seja, até o tempo ali de rebelar. Era mais ou menos isso, ó. Tá tendo um teste aí. Vamos ver quem vai se rebelar ou não. No qual tinha a capacidade de pecar ou não pecar. Todavia, alguns deles pecaram, e por essa razão Deus não poupou a anjos quanto pecaram. Capítulo 2, versículo 4 de Pedro. Hoje, os anjos são incapazes de pecar. São santos. Mateus 25:31. Anjos com designações específicas. Tem aí, ó. Existem anjos que somente são conhecidos através do serviço em que realizam. Vejamos algum deles. O de juízo, destruidor, vigilante, concerto das águas, do vento, 7 anjos, do abismo, que tinham poder sobre o fogo, anjo do altar. Então esses aí só na designação. Mas esse anjo aí mas esse anjo aí, relatado em Apocalipse no início ali, esses anjos aí os pastores. Os 7 anjos da igreja, de tal lugar, então eles são pastores, são considerados os anjos da igreja. Então ali tem uma responsabilidade maior. Então é referência a pastor, propriamente. A expressão anjo do Senhor é uma espécie de anjo também, que apareceu a primeira vez foi para Agar, depois apareceu para Abraão, Jacó, Moisés e a todos os israelitas durante o Êxodo 14 e 19. Mais tarde apareceu a Aboquim, Juízes 2, 1 e 4. A Balaão. Vocês lembram quando o anjo apareceu a Balaão? Que a jumenta via e ele não via? Estava desviadinho. Esse anjo do Senhor aqui que apareceu a Balaão, além de ele possui alguns atributos aí. Por isso que aí a gente já pode entender que isso aqui seria uma teofania. Apareceu Elias, Daniel, José. Alguns atributos aí, ele tinha o poder de perdoar, tem o poder de salvar e de recusar perdão. Êxodo 23 e 21, Isaías 63, 9. Então, esse aqui é uma teofania, esse anjo, porque Jesus ele aparecia no Velho Testamento como anjo. Você quer ver uma parte que aparece ali, a Trindade? A conversa de Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Quantos que apareceram? Um ficou conversando, então, literalmente 3. Um ficou conversando com um, chegou, e 2 foi para onde? É muito claro aí, que era ali, todo mundo trabalhando ali junto. Vamos, 2 foi para o Espírito, ou seja, o Espírito Santo e Cristo, foi lá destruir a cidade lá. Porque eu poderia dizer que são anjos, mas aí a mensagem vai além disso. Porque senão seria um anjo, não precisa de 3 anjos para destruir. Um anjo, 185 mil assírios lá, derrotou. Então, ou seja, os 3 ali é para trazer uma mensagem para nós mesmos, para a gente entender que os 3 trabalhavam no só sentido. Então esse daí seria a teofania. Quando lá Manoá vai oferecer um sacrifício lá, o que o anjo faz? Quando o anjo revela o nome dele para Manoá, qual é o nome dele? Por que ele me pergunta qual é o meu nome, se meu nome é? E quem é o maravilhoso? Então, aí literalmente ele é a teofania, a aparição de Cristo. E ele acaba recebendo aquele sacrifício. Anjos não recebem sacrifício. Eles têm essa consciência. O anjo do Senhor é a expressão usada no Antigo Testamento para designar o próprio Cristo. Beleza?
antes da encarnação. Então, antes da encarnação, né, Bim? Então, aparece aqui lá. Por que aparecia anjo ali, como uma pessoa ali? Porque a maioria das vezes ele era Cristo aparecendo. Então, já, para cá, não tem como mais aparecer. Porque se Jesus ficasse aparecendo, dava ênfase ao Espiritismo. Mas ele morreu e está aí aparecendo. Mas a gente sabe que ele ressuscitou. Mas até eles iam pular essa parte que ele ressuscitou. Está vendo aqui, ó, o Espiritismo aqui, ó. Ó, Jesus apareceu aqui, ó, a teofania aqui, ó, no Novo Testamento. Então, por isso Jesus ele é perfeito. Ele, ó, acabou esse negócio. Agora quer falar comigo, ou fala que eu estou te ouvindo aqui. Eu estou do seu lado aqui, ó. Por isso que aparecia bastante. A sua colocação... glorificado. Pois é, o inimigo mais perigoso que pode existir do corpo é a língua, tá, gente? É o que Tiago escreve. Mas é o inimigo mais perigoso que nós podemos ter é a língua. Mas o inimigo mais poderoso que pode existir é o diabo. Jesus Cristo venceu ele aqui, né, como homem. Então, pois é, e para você ver a grandeza de Jesus Cristo aí, nisso aí. Teofania é uma das aparições visíveis de Deus. Então isso aí resume aí. O caráter dos anjos. Os anjos são obedientes, eles cumprem o seu chamado, já falei sobre isso. A habitação dos anjos. Aí que está agora. A habitação dos anjos. Alguns seres angelicais jamais deixam as cortes celestiais. Os serafins, adoração perante o trono de Deus. Assim assiste diante de Deus, Gabriel assiste diante de Deus. Segundo esses autores, os anjos vivem no segundo céu. De acordo com 2 Coríntios capítulo 12, 2, há 3 céus, né? Existe aí a atmosfera, que essa aí é onde a gente vê as estrelas, os planetas, né? As estrelas e os planetas. O terceiro céu, Hebreus capítulo 4 e 14, ele está sentado acima de todo principado e potestade, ou seja, acima de todos os anjos. Jesus Cristo está sentado acima de todo poder e toda autoridade, todo domínio. Efésios capítulo 1 e 20 vai relatar isso aí. Então entende que os anjos... Aí, mais uma questão para aquela fala do querubim caído, que ele diz: eu subirei, estabelecerei o meu trono acima do Altíssimo. Nessa questão de céu aqui, mas eu deixei claro também que esse subir também é referente a poder, que ele queria ser poderoso também como o Altíssimo. Mas Jesus Cristo está sentado acima disso tudo aí. Mistério dos anjos, eu estou correndo aqui que eu quero ler um negócio aqui para vocês ainda. Os anjos são exemplos para nós, na sua obediência e adoração. Trazendo-nos a palavra de consolo e estímulo, em Atos 27, 23, um anjo assegurou a Paulo que seria salvo do náufrago. Lembra quando o anjo apareceu para Paulo, quando ele estava chegando em Malta ali? Falou assim: pode ficar tranquilo, você não vai morrer, nem ninguém que está com vocês aí. Um anjo que assegurou, confortou. Os anjos têm esse trabalho aí de confortar. Nós vamos ver isso aparecendo algumas vezes na Bíblia. Ele consolou o Paulo, falou: Paulo estava ali já há dias sem comer, mas aqueles homens, ele vai falar: pode ficar tranquilo que ninguém vai morrer aqui. Eles estão conosco na hora da morte. Os anjos levam os servos de Deus, né? Foi o que nós comentamos aqui, que os anjos, Lucas 16, 22, que os anjos é quem leva os santos ao céu. Serve aos santos. Gente, é mais ou menos assim, ó. A pessoa morreu ali, ó. Sua alma está saindo do corpo ali, os anjos já estão ali te pegando pela mão ali, ó. Vamos. Aí você já começa a ver aquelas grandezas. Satanás e os anjos caídos. Isaías 14 relata sobre a estrela do dia, né, o significado de Lúcifer. Filho da alva, estrela da manhã, selo da perfeição, padrão de perfeição, cheio de sabedoria e formosura, o mais belo e sábio de todas as criaturas. O significado de Lúcifer é o que ele era. Hoje ele é um caído, derrotado. Era um querubim ungido. Aí os nomes dele, né, que a Bíblia refere: Satanás, que quer dizer o quê?
Adversário. Satanás significa adversário. Que mais? Olha, o termo aparece mais de 15 vezes no Antigo Testamento, sendo que em Zacarias 3:1 recebe a seguinte interpretação: para lhe opor, ou seja, adversário. Sempre é usado para referir a Satanás como adversário de Deus e de Jesus. Diabo, acusador. O que significa diabo? Acusador, caluniador, derivado de diabo. Então, quando você está acusando alguém, você está sendo literalmente o diabo. Acusar faz a pessoa diabo, tá? No Novo Testamento, 36 vezes. Difamar, o termo aparece 36 vezes. Agora, uma parte mais que interessante aqui, ó. Segundo a Bíblia Sagrada, o diabo é a personificação do mal. Inimigo de Deus, ele é descrito como tentador, Mateus 4, que foi lá tentar Jesus. Mentiroso, o Deus deste século, que tem permissão para reinar até o juízo final. E quando será lançado no lago de fogo? Até esse dia aí. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Lembra que eu falei para vocês? Ele vive rugindo como um leão. 1 de Pedro, capítulo 5, 2. Ele é a serpente, é Beelzebul. O que mais que tem? Dragão, tentador, as origens. Satanás é o acusador. Fechou. O que você imagina quando fala de Beelzebul? Você nunca ouviu quando fala de Beelzebul? Mas Beelzebul geralmente é nome de um boi, né? Não, é o Deus das moscas, o Senhor das moscas. Foi também um Deus de Ecrón também. É dragão, tentador, origem de Satanás. Jesus foi bastante objetivo ao chamá-lo de homicida e mentiroso. Lá na página 46, Satanás é mencionado 177 vezes na Bíblia Sagrada, por diferentes maneiras. Você vê, né? Olha o tanto de vezes que é mencionado. E hoje ele não é mais anjo de luz, isso é claro. No reinado de Davi, Satanás se levantou contra Israel, lá no censo de Israel, 1 de Crônicas 21. E caíram de Israel 70 mil homens. 19 dos 27 livros do Novo Testamento menciona Satanás por algum dos seus nomes. Então, diversas vezes ele aparece, nos evangelhos, a evidência, nos evangelhos existem 29 referências a Satanás. Em 25 delas, Cristo é quem fala. Mole? Cristo é quem mais fala do inimigo. Satanás é uma criatura, não é onisciente, nem onipresente. Mas aí vocês me falam assim, tá, mas como é que o diabo está em tudo quanto é lugar? Pois é, ele é um anjo, ele tem a capacidade de se mover muito rápido, é tanto que ele é preciso ser invocado, né? É lógico, quando eu falo ser invocado, você precisa trazer ele de algum lugar. O diabo ele é para ser trago. Cristo não, você está falando aqui, ele está te ouvindo. Uma vez eu fiz uma pergunta aqui muito polêmica, acho que foi para a turma anterior. Eu perguntei, não sei se eu perguntei para vocês. Nós estamos falando de onipresença, tá, gente? Acabou confundindo aqui. Então, a morte ela não é onipresente porque onde a vida ela não está. Então, ou seja, alguém perto de morrer aqui, pô, tá cansado, né, John? Mas perto da morte nunca, jamais, né, John? Vivo. Então, ela não é. Então a resposta seria isso aí, porque onde a vida, ela não está presente. Parece vago, né? Só que a resposta para isso é isso. Por exemplo, tem alguém passando mal aqui, está perto da morte? Então ela já começa a beirar, assim. Então ela, literalmente, ela não é onipresente. Ela é que nem a situação do inimigo aqui, precisa ser invocado aqui. O diabo ele se move. E a morte, ela. Então, isso, e aí quando Deus quer algo, tudo acontece, mas a gente tem que entender também que existe morte, Deus tem o controle, mas existe morte que não é porque Deus decretou que tinha que morrer naquele momento.
Mas assim, existe a morte, todo o controle está na mão de Deus. Existe a morte literalmente mandada por Deus e existe a morte enviada pelo diabo. Lembrando que o diabo é o senhor de uma morte e Deus é o senhor do diabo. Ou seja, se Deus tem controle sobre o diabo, ele tem controle sobre aquela morte também. Só que, por exemplo, Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, isso ele vai colher. Esses jovens prematuros que morrem aí, essa morte foi enviada por Deus? Quem ceifou essas vidas foi o diabo. Então, o diabo ceifou porque eles deram motivo para Deus. Não é largar de mão, eles deram motivo para deixar Deus isento, porque eles escolheram isso. Deixaram a brecha para Deus permitir, ou seja, se eles estivessem honrando pai e mãe, não, aí você não toca não. Esses aí, quem vai matar eles num dia sou eu, mas é com a minha morte aqui, ó. Entende? Vamos sair desse negócio aqui. Existência de diabo, isso não foca, natureza de Satanás, criatura das mais maravilhosas foram construídas aqui, ó, depois ele se corrompeu. É um espírito ilimitado e incorpóreo. Eu acho que é isso aí, os anjos caídos. Isso aqui nós vamos falar mais para frente sobre isso aí. Nem Deus criou, despejou. Eu falei para vocês que não foi Deus que criou Satanás, Deus criou um anjo topezeira e ele pegou e se corrompeu. Como já vimos, Satanás é um Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, fazendo acreditar nas falácias e nas mentiras. Ele é o pai da mentira. O inferno foi preparado para o castigo eterno. Deus não preparou o inferno para pessoas, tá, irmãos? Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos. Então tá bom. Olha, aqui tem uma classificação aqui dos demônios aqui nesse livro. Eu vou ler para vocês rápido aqui e a gente já conclui. Apesar do sintecismo, colocar muitos nomes nos demônios, prefiro ficar com os nomes que a Bíblia denomina. Vamos ler algum. Espírito mudo e surdo, Mateus 9. Espírito de enfermidade, Lucas 3. Espírito enganador, escravidão, medo, angústia, crime, perversidade. Tudo tem referência à Bíblia. Adivinhação, mentira, prostituição, pernicioso, passarinheiro, noturno, espanto noturno, seta que voa de dia, peste que anda na escuridão, mortandade que assola o meio-dia, e assim sucessivamente. Irmãos, basicamente é isso, né? Aí tem umas coisas muito repetitivas aqui agora, não carece ficar comentando. E hoje aí nós concluímos aí nosso resumo aí sobre angelologia, a doutrina dos anjos. Nosso próximo tema nós vamos falar sobre antropologia. O que significa isso, esse palavrão? É o estudo da doutrina do homem. Fala, irmã. É bacana isso aí, eu pulei, isso é interessante. Aqui fala que não. Não, a gente não vê isso não. Mas aqui fala assim, ó. Os anjos decaídos não pode. Segundo o livro aí não. Resumindo aí, está dizendo assim, ó, que a Bíblia não mostra nenhuma evidência de um anjo caído, que ele tomou uma forma humana e apareceu. A Bíblia não dá evidência disso. Com base nisso, o livro está relatando que não crê nisso, e ele trabalha totalmente diferente. Cristo, sim, ele aparecia em uma forma de anjo e não entrava em nenhum corpo. O diabo não, ele sempre usava um corpo ou de animal ou de ser humano. Porque, na verdade, o trabalho do diabo é escravizar. E se ele toma uma forma ali, que embora ele possa, eu acredito que ele possa aparecer na figura de uma pessoa, eu acredito que ele possa aparecer. Eu já vi pessoas contar algo, testemunho referente, porque ele tem essa capacidade. Mas só que a Bíblia não dá nenhuma referência para isso. Não que isso não possa acontecer. Porque o diabo, ele, igual eu já falei, ele tem muitos anos que ele trabalha
levando pessoa para o inferno. Então ele vai se aperfeiçoando. Ele, igual eu já falei para vocês, o diabo não precisa de poder para enganar. A experiência dele, embora ele tenha poder, a experiência dele faz ele levar qualquer um de nós na conversa. Só a experiência que ele tem. Raul Seixas vai dizer que ele nasceu mais de 10 mil anos atrás, não tem coisa nesse mundo que ele não saiba demais. Então tem diversas outras coisas que Raul Seixas vai pregar sobre ele também. Se você for olhar, é mostrando aí a capacidade dele. Então nós temos que ter cuidado. Lembra no passado? Ele matava crente. Depois mudou, esse negócio de matar crente não dá certo, não está crescendo demais. Vamos deixar os crentes ficar aí. Fica aí, vem pra cá. Pode cultuar aqui, ó. Igual quando eles levou Azarias, Misael e Ananias e Belsazar lá, e Daniel para Babilônia, é a mesma coisa, ou seja, traz eles para cá, deixa eles se envolver. Aí o que eles fizeram? Nós somos igreja, rapaz, não vão se envolver não. Aí a pessoa tem que agir dessa forma. Só que hoje não é assim que acontece. Assim, isso aqui tem nada a ver não. Agora ele deixa na igreja. Não é aqui não, tá aqui. Ele não tem lugar aqui não. Aqui, tá? Mas existe culto que ele até participa. Ele tem até oportunidade. Já até contei para vocês aí no Gracês, né? Que o camarada fazia entrevista. Já contei isso para vocês que chegava lá na igreja, essas igrejas que gostam de entrevistar o diabo. Você gosta da igreja Assembleia? Gosto. Gosta da igreja Batista? Gosto. Gosta da igreja Presbiteriana? Gosto. Aí falava, gosta dessa igreja aqui? Não. Aí teve um dia que todo dia se perguntava para tirar onda. Aí perguntou, você gosta da Assembleia? Gosto. Gosta da Presbiteriana? Gosto. Gosta da Batista? Gosto. E dessa aqui, você gosta? Gosto. Mas por que você gosta? Porque aqui vocês me dão oportunidade. Não era assim, né? Antigamente as pessoas não deixavam o diabo ficar falando no microfone da igreja. Outra coisa. De onde você veio? Eu vim. Qual é o seu nome? O que você quer com essa vida? Gente, com o tempo a gente vai vendo, né? Irmãos, é isso aí. Se tem perguntas, emoções, sentimentos, essa é a hora. Pois é. Então, depois vocês mandam no WhatsApp, né? Então, semana que vem nós vamos ir para, se Deus quiser, tratando da doutrina do homem. Hoje é um assunto bem complexo, hoje tinha que ler um pouquinho mesmo, porque é um assunto, é uma lição, eu até que eu achei ela não muito grande, mas pelo fato dela ser um assunto complexo, um assunto mais assim, interessante, se for falar assim, de complicado, aí você tem que ler um pouquinho para esclarecer. Mas a gente aprendeu alguma coisa aí, e que a gente venha colocar em prática, leiam, arruma livros para vocês lerem sobre isso aí, mas não leia, não, pensando bem, deixa esse negócio de livro, leia a Bíblia. É porque, tipo assim, para ler livros, irmão, você tem que ter, igual a irmã Regina já leu muito livro da Rebeca ali, tem gente que não consegue ler, tem gente que lê e vê as cadeiras mexendo, tem uma irmã aqui da igreja que ela lia e via as coisas se movendo. Uma vez eu comecei a ler, eu parei porque ele dava muita ênfase ao diabo, eu falei, não serve para mim não. Aí eu parei de ler. Ela queria falar contra o diabo, mas dava muita moral pro bicho, não tem? Eu falei, não, o grande aqui é Jesus. Vamos de pé, vamos orar. E eu vou pedir os livros amanhã, com base, com fé nesse dinheiro aqui. Tem, meu filho, pode mandar lá. Ô, Johnny, olha e nós vamos para casa. Amado Deus, nós damos graças nesse momento, a qual o Senhor possibilitou, Pai,